Unidade 1. O que é filosofia? Aula 4. Revisão e avaliação. E agora, vamos à revisão número 2 desta unidade 1 com a nossa professora Érica. Então, boa tarde, queridos alunos, professores presenciais. Hoje mais um dia de reflexão, né? Só lembrando que nós faremos a nossa avaliação no final das revisões. Então, tirem suas dúvidas, tá? Coloquem suas reflexões sobre o surgimento da filosofia, sobre os filósofos clássicos que nós estudamos, né? Foi muito proveitoso esses momentos de reflexão com vocês, onde a gente viu aí as ideias de Aristóteles, Platão e Sócrates, né, que foram os principais, os filósofos clássicos. E aí nós falamos, né, durante o decorrer das nossas aulas, sobre Sócrates primeiramente. Trouxemos aí o método maiêutico. Aí logo a gente associa a filosofia, ao filosofar, né? Falamos aí muito sobre o que é ser filósofo, o que é a filosofia. A filosofia, ela tem tem fundamentação quando a gente fala de prática, né? Ela pode ser praticada. Então, nós tratamos aí, né, de conceituar alguns termos da filosofia. Vimos aí que a saída da ignorância, do senso comum, né, é muito importante, do campo da doxa, como nós falamos, da simples e mera opinião. Então, isso é filosofar, tá certo? E aí nós vimos o Sócrates e a problemática do homem. O Sócrates, filósofo muito importante, ele vai trazer as reflexões que vão aí fundamentar e dar a base para a filosofia ocidental, né? Ele vai se voltar para o homem, para as questões humanas, enquanto os filósofos pré-socráticos, que nós vimos agora há pouco com o professor Dário, né? Eles vão tratar, né, do princípio primordial de todas as coisas, a arqué. O Sócrates já vai se voltar para o homem, questões sobre a justiça, sobre a ética, sobre a política, né? Então ele pergunta qual é a essência do homem. O homem é a alma, sede da razão, ou seja, a consciência intelectual e moral. E aí eu trago novamente essa frase importante, conhece-te a ti mesmo, lá do oráculo de Delfos, né? O Sócrates vai lá vai questionar o oráculo, perguntando quem é a pessoa mais sábia, né? E o oráculo vai apontá-lo como a pessoa mais sábia, né, do seu contexto. Então Sócrates parte, né, em busca de alguém, né, que ele considere que seja sábio também, mais sábio que ele. Então ele vai conversar com políticos, vai conversar com comerciantes, com artesãos, né? O Sócrates, um ponto importante, ele desenvolve o seu método a partir do diálogo. Nós somos seres dialógicos, seres de comunicação, então nós necessitamos, né, dessa interação com as outras pessoas. Então Sócrates parte desse fundamento, né? Primeiramente o diálogo tem que acontecer de uma forma natural. Então é como nós afirmamos na filosofia, a exortação, né? A pessoa, a partir dos questionamentos, né? Os questionamentos vão se desenvolver, aliás, a partir desse diálogo natural. Então, quais seriam os interesses do Sócrates, né? Ele vai investigar a essência da natureza, da alma humana e buscar a verdade, combater os sofistas. E aí eu pergunto de vocês, nós falamos aqui sobre os sofistas? Sim, nós tratamos, né, quem eram os sofistas? Eram espécies de professores, né, que ensinavam, cobravam pelos seus ensinamentos e o Sócrates vai tecer duras críticas aos sofistas justamente por essa cobrança, né? Ele vai dizer que os sofistas não têm comprometimento com a verdade, apesar de respeitar em alguns dos seus diálogos, né, expostos aí por Platão, a gente verifica que ele respeita alguns desses sofistas, e aí ele vai dizer, né, que os sofistas eles estão comprometidos com a arte do falar bem, com a retórica, né, com a oratória, e não com a verdade.
Então, Sócrates, ele vai investigar a essência da verdade. O que seria a verdade? Nós questionamos muito aqui nas nossas aulas, primeiro, o que é filosofia, né? O que é filosofar? E aí vimos também a questão da verdade, da realidade. Então, todos esses questionamentos aí são fundamentais para que a gente engrandeça o nosso conhecimento. A importância do conhecimento está envolta a essas reflexões, está relacionada a essas reflexões. Então, é importante, né? Eu conversei com isso com vocês no primeiro dia de aula, acerca das possibilidades do conhecimento. Então, nós estamos no momento de investigação sobre a realidade, né? Quando a gente fala assim, eu digo para vocês, meninos, investiguem a realidade de todas as coisas, questionem. Então, a gente se abre, né? De certa forma, nós estamos aqui numa sala de aula, né? Estamos aí investigando acerca desses filósofos, pegando essa teoria. Eu digo para vocês que é muito importante a gente começar a desenvolver as nossas próprias ideias, né? Nós vamos conhecer a história da filosofia, que é importante também. Porém, a gente vai começar a fazer esse trabalho intelectivo mesmo, que muitas das vezes a gente não parou para pensar o que é realidade, o que é justiça, o que é o amor, o que é o bem, né? Então, isso é filosofia, esse processo aí é o processo natural de conhecimento. Então, ontem nós abordamos aí outro filósofo importante, que foi Platão, né? Então, esses três filósofos aí, Platão e Aristóteles, esses três filósofos vão dar a base aí para a filosofia ocidental. E aí, prosseguindo, Sócrates, o questionário autoconhecimento. Quando eu falo conhece-te a ti mesmo, eu estou falando de autoconhecimento. Nós só podemos, né, investigar o mundo se a gente parte de nós mesmos. Se nós partimos dessa autoavaliação, né, por exemplo, sobre a ética, sobre as escolhas humanas, aí os princípios e os valores humanos. E aí o Sócrates, ele não deixou nada escrito, né, ele parte da questão do diálogo, como eu já afirmei para vocês, leva o conhecimento sobre o ser humano e o mundo. O que é o bem, o que é a justiça, o que é a coragem, a piedade. Método de transmissão de conhecimento e sabedoria era pelo diálogo. Então, Sócrates vai propor aí uma sistematização, né? Quando eu falo de método, a filosofia ela tem vários métodos. Cada filósofo vai trazer contribuir, né, para a filosofia, vai trazer os seus métodos. E aí, quando esses métodos estão relacionados à sistematização lógica, por isso que eu falo método socrático ou método maiêutico. E aí o que é o conhecimento, né? Mais um dos questionamentos aí desenvolvidos por Sócrates. Então, a partir desse diálogo, né, ele nunca respondia nada, né, com uma afirmação, e sim com outro questionamento. Ele dizia, né, que os seres humanos, o conhecimento já estava nos seres humanos, que ele iria fazer o parto desse conhecimento, né? Só lembrando aí uma curiosidade, que o Sócrates ele era filho de uma parteira. Então ele dizia, minha mãe fazia parto de pessoas, né, de corpos, e eu faço parto de ideias. Olha só, né, a grandiosidade, né, da ideia socrática. E aí o Sócrates vai ser muito perseguido também. Nós vamos ver aí, nós vimos nas nossas aulas que ele foi perseguido, né, teve todo um jogo político, ele foi condenado a tomar cicuta, que é uma espécie de veneno, né, devido às suas convicções, ele foi acusado de coisas que ele não cometeu, né? Por exemplo, corromper a juventude, não acreditar nos deuses da cidade. Então, todo mundo que pensa, né, gera algum desconforto a alguém. Isso que é o ponto principal aí da filosofia. Como nós já afirmamos aqui nas nossas aulas, né, a filosofia, muitas das vezes, ela é mal vista. Pelos sistemas aí que querem alienar as pessoas, pela mídia, que de certa forma falseia as realidades. Isso daí é necessário a gente ficar atento. Então, a partir de hoje, a gente não lê mais nada sem uma análise crítica, sem investigar a fundo. Nós não assistimos mais um noticiário ou
num programa de TV sem fazer essa análise crítica. Essa é a proposta da filosofia, tá certo? E aí o diálogo como base, a ironia e a maiêutica. 2 pontos importantíssimos aí para o método socrático. São as 2 fases do diálogo. Reconhecimento da sua ignorância ou humildade do saber. Então, Sócrates, a partir do questionamento, né, do seu interlocutor, ele fazia outros questionamentos, né, de uma forma bem amigável, de uma forma sensata e coerente. E a partir disso, a pessoa reconhecia a superficialidade do seu conhecimento. Né? Como que a sua opinião era rasa sobre determinado assunto. E aí ela reconhecia a sua ignorância. E aí concebeu o conhecimento na segunda fase do diálogo. E aí é importante, lembram da frase que eu falei para vocês? Né? Eu só sei que eu nada sei. O Sócrates não está dizendo que ele é um tolo, que ele é uma pessoa que não sabe nada. Ele está se colocando de uma forma humilde perante o conhecimento. Ele está dizendo, não, o ser humano vive aí em constante movimento, em devir, como nós vimos aqui. Eu utilizo muito esse termo, eu espero que vocês já saibam. Eu pedi para que fosse anotado, né? Eu espero que vocês já saibam o que significa esse movimento com relação ao conhecimento. A gente sofre inúmeras transformações nessa nossa existência. E aí o que é que ocorre? O conhecimento, né? Nós vamos aí construindo, né? Todo dia quando a gente acorda, quando a gente vai para a escola, quando nós interagimos com as outras pessoas. Por exemplo, até algum tempo, até a semana passada, vocês não tinham conhecimento que era filosofia. A gente acha que a filosofia está muito além, que ela é coisa de gente intelectual, ou gente barbuda, né? Ou que se veste de uma determinada forma. Não, a filosofia está no nosso cotidiano, na nossa realidade, na realidade de todo mundo. Todo mundo pode ser um filósofo. Né? Quando a gente começa aí o processo, né? Começa a sair da caverna, como nós falamos ontem. E aí a ironia, a interrogação, consciência da própria ignorância e contradições das respostas. Intenção não destruir, mas de levar reflexões profundas para os conceitos vagos e imprecisos dos interlocutores. Ele, a partir dos seus questionamentos, né, ele fazia com que a pessoa desenvolvesse aí, começasse uma espécie de desconstrução daquilo que ela tinha, né, como certeza. Esse é o ponto principal. Então a gente coloca como ironia, né? Por isso que ele sempre ele fazia aí um questionamento em cima do questionamento do interlocutor, né? Para que a pessoa reconhecesse, né, que, por exemplo, o Sócrates ele perguntava o que é a justiça. E alguém dava um exemplo de uma ação justa. E logo em seguida, né, ele fazia com que o interlocutor percebesse que ele não queria saber, ele não queria um exemplo de ação, e sim ele queria saber a essência da justiça, a essência da amizade, a essência do amor. Né? Então, era assim que era promovido. Notem, há um processo dialético aí, né? Dialética vem de diálogo, então é necessário aí a contraposição de ideias para logo nós termos um conhecimento novo, um produto dessa contraposição, tá certo? E aí, características do sábio. Sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. Então, nós vemos aí, né, o Sócrates vai se deparar nos diálogos platônicos, nós temos esses exemplos de pessoas que acham, né, que conhecem alguma coisa, têm certeza, né, até um tanto quanto dogmáticas com relação ao que conhecem. E aí ele vai demonstrar que não, né, que o princípio da sabedoria é você se colocar de uma forma humilde perante o conhecimento. É melhor fazer pouco e bem do que muito e mal. Então, Sócrates também ele vai trazer aí reflexões éticas importantes sobre os princípios, os valores humanos. Por isso que nós falamos que ele se volta para o ser humano. O início da sabedoria é a admissão da própria ignorância, sim.
A gente não sabe tudo nesse mundo, né? Então, como que a gente vai ter certezas absolutas sobre determinadas coisas? Então, vamos aí nos colocarmos de forma livres, né? E abertos ao conhecimento. É isso que eu convido vocês, né? A partir do espanto com as coisas. Isso daí é filosofia, a gente se espantar, né? Nós sermos curiosos com relação à nossa realidade, com relação a tudo. E aí sabe o homem que pôs em si tudo que leva à felicidade, ou dela se aproxima. Lembrando, né, que ontem nós tratamos dessa questão da felicidade. E essa questão a gente já vê no Sócrates, né? Então, o que é a felicidade? Como é que o ser humano ele vai se tornar feliz? Né? O mundo sensível vai trazer felicidade para o ser humano? Ou é um mundo inteligível, como nós vimos na proposta do Platão, né, do dualismo platônico? E aí, só para terminar, né, a reflexão do Sócrates, a maiêutica, então, seria o parto das ideias, né? Quando uma ideia nova vem à luz, uma ideia mais fundamentada, com argumentos lógicos. Os discípulos concebiam suas próprias ideias. É essa a proposta da filosofia para vocês nesse momento. Anotem aí esse termo, maiêutica. Professora, parece tão difícil esse termo. Eu não quero que ninguém decore nada. A gente tem que começar a entender, né, a estrutura lógica dos pensamentos dos filósofos, tá? Então, maiêutica significa a arte de trazer à luz o parto das ideias, então, de ideias novas no final do processo do método socrático, tá certo? E aí chegamos ao dualismo platônico. Foi a nossa aula de ontem, muito interessante. Nós vimos aí que o Platão, outro filósofo importantíssimo para as bases filosóficas, né, ocidentais, ele vai trazer aí a ideia de dois mundos, né? E aí a gente já analisa essa ideia com relação ao corpo e à alma. O Platão, ele vai dividir o mundo sensível e o mundo inteligível. Mas, professora, o que é o mundo sensível, né? O mundo sensível está associado aos 5 sentidos, né? Então, tudo que eu posso perceber, que eu posso tocar, que eu posso visualizar, né? Os cheiros, então isso tudo é o mundo sensível. Mundo inteligível, lá vem a professora com mais um termo difícil de a gente entender. Inteligível vem de inteligência, anotem aí, mundo das ideias, aí eis o dualismo platônico. Dualismo vem de dois, então quando vocês lembrarem do Platão, não é Plantão, é Platão. Quando vocês lembrarem do Platão, vocês vão saber, né, que ele divide um mundo em duas partes, né? Um mundo sensível, que eu posso visualizar, que eu posso tocar as coisas materiais, né? E um mundo inteligível. E quais seriam, então, professora, as características desse mundo? Por que o Platão pensa dessa forma? Platão, ele desenvolve, né, o dualismo dele, a partir da ideia de que o mundo sensível é um mundo imperfeito, ele é uma cópia da perfeição do mundo inteligível. Ele vai dizer que a gente não pode confiar, né, nos sentidos, na audição, no olfato, no paladar. E aí eu tenho um exemplo, né, quando a gente olha para o sol, meio-dia, a gente vê o sol bem pequeno, né, a nossa visão traz aí que diz que o sol é pequeno. E aí a gente sabe, a partir dos nossos conhecimentos em ciências, em biologia, que o sol é bem maior. Então, olha só, por isso que ele diz que os sentidos são enganosos, né? Quando eu coloco a mão numa panela com água, num recipiente com água, né? Para algumas pessoas aquela água pode estar fria, para outra pessoa aquela água pode estar morna. Então, por isso que ele vai dizer, né? Ele não pode confiar nos sentidos, os sentidos são enganosos. Esse mundo aqui é um mundo onde nós estaríamos aprisionados. Lembram do mito da caverna? O mito da caverna, né, é onde ele demonstra o dualismo platônico. Quando os prisioneiros estão lá, desde que nasceram aprisionados, um deles se solta, que é o filósofo, como nós vimos ontem na nossa aula, e o filósofo, né, começa a investigar, tentar sair da caverna.
Quando ele chega lá no cume da caverna, ele fica, no primeiro momento, cego, né? A luz, né? Toda vez que falamos de luz, estamos fazendo referência ao conhecimento. E aí, no primeiro momento, ele fica cego, mas logo ele vê inúmeras possibilidades no mundo, né? Outros lugares, ele visualiza outras pessoas, ele percebe que aquilo que passava na parede da caverna eram as sombras, né? daquilo que era real. Então, ele volta para contar, né? Porque o conhecimento é isso. O conhecimento traz inúmeras possibilidades de ação. O conhecimento nos tira da ignorância, faz com que a gente não seja mais manipulado por ninguém, não seja manipulado pela mídia, pela superficialidade das coisas, né? Então, é disso que o Platão está falando. Nós estamos aí no processo de conhecimento e dentro desse processo eu tenho a dialética, o diálogo, a contraposição de ideias. E o mundo inteligível é um mundo perfeito, ele é belo, ele é imutável, né? Nesse mundo que o ser humano vai ser feliz, eu posso associar a felicidade. Então, olha só a teoria do Platão, como é interessante. E aí, dualismo platônico, os dois mundos, mundo sensível e o mundo inteligível. Olha só, então vamos lá nas características do mundo sensível. Ele é imperfeito, corruptível, falso, transformação, ele se transforma, ele é mutável, né? É o mundo da matéria, todos os cães existentes, está aí, ó, ele faz até uma referência, a gente colocou um exemplo com relação a um cão, né? A ideia de um cachorro. E aí, o mundo sensível é uma cópia, né, imperfeita do mundo inteligível. Mundo inteligível, quais são as características? Ele é perfeito, ele é eterno, é verdadeiro, ele é imutável. A essência do cão. Lembram da ideia da consciência que eu trouxe ontem? Né? Que mesmo que tudo que existe está na nossa consciência. O ser humano que dá nomes às coisas, né? O ser humano que visualiza tudo na matéria, né? A gente já adentra aí até na metafísica do Aristóteles. Então, ele visualiza tudo, vislumbra tudo na sua realidade e ele dá os nomes. E as coisas existem porque nós temos essa consciência. O cão é cão porque nós dizemos que ele é cão. Por mais que eu não tenha um cão na minha frente, mas quando eu ouço essa palavra, cão, né, eu já sei o que significa. Então, olha como é interessante a realidade. Por isso que nós questionamos tanto. O que é real? Né? O que é a realidade? Porque está relacionada a todas essas ideias. Uma das ideias, né, primordiais é essa questão da consciência, tá certo? E aí o mito da caverna, um mito interessantíssimo da República de Platão, que eu espero que, se vocês tiverem aí oportunidade de conhecer, conheçam. É um clássico da filosofia e traz essa história, né? Um mito. Lembrando que mito não é mentira. Né? Nós vimos lá na primeira aula, mito é uma narrativa que tenta explicar um fato, né? A origem de alguma coisa. Então, o mito aí da caverna, ele trata de homens comuns que estão na escuridão da caverna. Não se perguntam sobre o mundo e estão acomodados, aceitando assim as coisas como são. Olha aí, né? Então, quem são esses homens, professor? Os prisioneiros somos todos nós. Aí eu pergunto mais uma vez, quais são as cavernas que nós estamos habitando? As nossas cavernas modernas, digamos assim, né? A rede social, onde cada vez nós temos lá 2.000 amigos, mas nem 10 fala com a gente, nós não conhecemos nem 10 pessoalmente, onde a gente perde a essência da amizade, a essência do amor, né? A gente acaba aí, muitas das vezes está muito triste, mas posta uma foto lá que você está muito feliz. Olha só o falseamento da realidade nas redes sociais. Vocês já pararam para pensar que as redes sociais, elas são uma reprodução da realidade? Né? Tudo que está lá não existe de fato, né? É uma reprodução do real. Então, a gente pode considerar uma caverna também. Né? Há um mundo sensível ali. Né? Um imperfeito, cheio de falseamentos, de falsos sentimentos. E aí eu pergunto, será que a mídia também não seria uma caverna? Quando a gente assiste lá o telejornal e acredita em tudo, sem nos questionar, será que aquele posicionamento é verdade?
né? Será que há uma imparcialidade aí na mídia? Então, quais são as cavernas que nós habitamos? Então, eu quero que vocês levem esse questionamento para casa. Né? Amanhã a gente inicia a segunda unidade. É muito importante a gente começar aí a tecer as nossas opiniões sobre aquilo que nós já vimos, tá certo? E aí nós adentramos no Aristóteles, outro filósofo importantíssimo, que vai sistematizar aí o conhecimento. O Aristóteles, ele vai ser discípulo de Platão. Ele vai estudar durante 20 anos na escola de Platão, vai aprender muita coisa, né, já que o Aristóteles ele tem uma veia, né, investigativa, ele é curioso, então a gente vai ter aí nos seus posicionamentos até vamos dizer assim, a semente da ciência. Porque o Aristóteles, por exemplo, ele vai fazer investigações sobre as flores, sobre os animais marinhos, ele vai dissecar animais para saber a cor do sangue, ele vai aí fazer observações com relação aos astros para saber mais. Então, ele faz a primeira enciclopédia, né? O Aristóteles vai ter uma escola chamada Liceu, onde os seus alunos vão ser chamados de peripatéticos. Por que, professora, peripatéticos? Porque eles passeavam, né? Com Aristóteles, ia conversando com eles, ensinando. Nós vimos um vídeo acerca disso. E aí no pátio, né, peripatos, né? Então por isso que é chamado de peripatético. E aí prosseguindo, a base da filosofia do Aristóteles é a metafísica. Vamos conceituar, vamos caracterizar a metafísica? Metafísica é o que está além da física. Então, ele vai dizer que a filosofia primeira, né? A filosofia que vai estudar e a essência de todas as coisas, indaga as causas primeiras. Segundo o filósofo, é a tentativa de pensamento humano que ultrapassa a realidade sensível. Ele vai contradizer aí, se contrapor, né? Não, ele vai se contrapor ao Platão. Ele vai dizer, não, Platão, o mundo sensível é importante sim. Né? Tudo que eu vejo nesse mundo compõe o meu conhecimento. Então, há várias possibilidades. Por que eu não vou considerar o mundo sensível? Então, Aristóteles, ao se contrapor a Platão, ele desenvolve suas teorias, né? Então, ele vai considerar muita coisa que o Platão falou. Porém, né, nesse ponto, ele não concorda com o dualismo platônico. Ele vai dizer que o ser humano ele está num todo. O que ele vai, por isso que ele caracteriza a metafísica dessa forma, indaga as causas primeiras. E aí ele parte, né, da investigação da essência das coisas, de todas as coisas. Ele vai categorizar, né, todas as coisas, inclusive o ser humano. Ele vai dizer que as coisas têm sempre uma finalidade nesse mundo, um propósito. Então, qual seria o propósito dos seres humanos? Serem felizes. Nós estamos nesse mundo para alcançar a felicidade. Aí eu trago para vocês novamente a nossa reflexão. O que é felicidade? Então, né? E aí nós vimos que o Aristóteles, quando ele sistematiza o conhecimento, ele vai tratar aí da política, vai tratar da ética, ele vai tratar da biologia, né? Mas eu trouxe para vocês nas nossas aulas, né? Principalmente a metafísica, é a base da filosofia do Aristóteles, né? E a ética. O que significa a ética aristotélica? E aí, só para a gente categorizar o ser, né? Ele vai estudar o ser. Aí ele vai dizer que o ser tem algumas categorias. Primeiro, a substância, aquilo que é estrutural, essencial do ser, né? Eu tenho ali um broto de batata, uma planta, né? O ato é a manifestação atual do ser, aquilo que já existe. A potência, olha o devir aí, o movimento é importante. Quando ele fala de potência, ele está falando de movimento. Tudo se transforma, tudo tem possibilidades. Uma mesa, uma madeira qualquer que pode virar uma cadeira, que pode virar uma mesa, né? Um ser humano, uma criança, um bebê que vai se tornar um adulto um dia. Então há aí a possibilidade de vir a ser. As possibilidades do ser, capacidade do ser, aquilo que ainda não é, mas pode vir a ser.
A essência, aquilo que é atribuído essencial ao ser. O acidente, aquilo que é atribuído circunstancial, como a cor, a forma, né, o tamanho de um copo. Eu sei o que é o copo, eu tenho a ideia de um copo. O copo pode ser de vidro, pode ser de plástico, ele não vai deixar, ele não vai perder a sua essência por conta disso. Mesma coisa acontece com todas as outras coisas, com a flor, né, com os animais. Então, essa é a causa acidental, como Aristóteles nos afirma. Aristóteles é a causalidade do ser. Outro termo importante, causa, é empregado no sentido de tudo aquilo que determina a realidade do ser. 4 tipos de causas fundamentais. Aí eu trouxe para vocês o exemplo da árvore, né? Na causa material, é uma árvore que foi lá tirada, a sua madeira tá ali. E aí eu tenho a causa formal, a causa eficiente, que é o artesão, a pessoa que transforma, né, essa matéria. E por último eu tenho a causa final, ou seja, tudo nesse mundo tem um propósito, tudo nesse mundo tem uma finalidade, tá certo? Aí nós falamos um pouquinho de ética. Quando eu falo de ética em Aristóteles, eu tenho ética Nicômaco. O Nicômaco era o filho e o pai do Sócrates. E aí, do Aristóteles. E aí o que ocorre? Para ele, né, o ser humano vai conseguir ser feliz quando ele conseguir se moderar, né? Nós temos aí um desafio para a vida toda. Nós não vamos nem amar em excesso nem odiar em excesso. Nós vamos ser um meio termo entre o excesso e a falta.